Olá, galerinha do mal! Aqui é a Kakaiju. Hoje eu vou falar de um assunto que tá bem presente na vida de muita gente. Por que tantos homens estão desistindo ou se sentindo completamente frustrados com o namoro nos dias de hoje? E eu vou começar falando da realidade aqui no Brasil, porque o cenário é bem parecido com o que acontece no mundo todo, mas com o nosso jeitinho brasileiro. Segundo dados recentes do IBGE e de pesquisas sobre relacionamentos, o Brasil vive hoje uma realidade pouco discutida. Existe um contingente enorme de homens solteiros, e não estamos falando de um grupo pequeno ou pontual, mas de milhões de homens jovens entre 18 e 35 anos que seguem solteiros e, em muitos casos, sem perspectiva concreta de que essa situação vai mudar tão cedo. E é importante deixar claro, isso não é simplesmente uma escolha. Não se trata apenas de não querer namorar. Na verdade, tem muita frustração envolvida. Uma das coisas que mais pesa hoje em dia são os aplicativos de relacionamento, como por exemplo o Tinder. O que acontece nesses aplicativos é bem desigual. A proporção de homens para mulheres é altíssima, e em muitos deles chega a 70% ou até 80% de homens. E isso já cria um desequilíbrio grande. E não para por aí. Os algoritmos desses aplicativos parecem feitos para deixar os homens na mão. Eles favorecem quem já tem muitos matches, quem é considerado bonito, alto, com fotos incríveis e profissão legal. E quem não entra nesse grupo seleto, acaba ficando praticamente invisível. O cara pode dar like em 200, 300 mulheres por dia e receber 2 ou 3 respostas ou nenhuma. E enquanto isso, muitas mulheres recebem dezenas de matches e mensagens em poucas horas. Já ouvi amigas falando que precisam filtrar muito porque é muita opção e muita mensagem. E isso é desanimador por outro lado, porque é nítido essa diferenciação. Muitos homens se sentem como se estivessem gritando no vazio, como se fossem invisíveis e como se nunca fossem bons o suficiente. E aí vem o efeito bola de neve. Quanto mais o cara se sente rejeitado, menos ele tenta e menos ele investe em si mesmo. E o algoritmo pune ainda mais porque ele fica inativo. É um ciclo cruel. Então sim, os aplicativos de namoro hoje em dia estão deixando muitos homens de escanteio. Não é exagero dizer que para grande parte deles, o jogo online está totalmente desbalanceado. E isso está gerando uma frustração enorme que vai muito além de só não conseguir match. Vemos que os aplicativos de namoro estão deixando a maioria dos homens se sentindo invisíveis e rejeitados o tempo todo. Mas também tem um outro lado da moeda. O que está acontecendo com as mulheres e como isso está piorando muito essa crise no namoro. Aqui no Brasil, as mulheres estão sendo cada vez mais superprotegidas. E não é só uma proteção justa, é uma proteção que virou privilégio unilateral. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é vendida como algo essencial, mas na prática virou uma ferramenta de poder absoluto. O homem é tratado como culpado até que ele prove o contrário. Qualquer denúncia, mesmo sem provas, pode destruir a vida de um cara. Ele perde emprego, reputação e liberdade em questão de horas. E o pior, muitos casos são usados como arma em brigas de casal, vinganças ou até para ganhar vantagem em processos de divórcio. Isso criou um clima de medo generalizado entre os homens. Hoje em dia, muitos caras evitam até olhar na direção de uma mulher desconhecida ou puxar uma conversa. Porque qualquer flerte mal interpretado, qualquer brincadeira que não caia bem, ou qualquer discussão que pode se considerar assédio ou violência psicológica, pode acabar com a vida dele. É um risco altíssimo para quem só quer viver normalmente. Ao mesmo tempo, a cultura atual transformou a mulher em uma rainha intocável. Mulher merece tudo. Mulher é sempre vítima. Mulher nunca erra. E isso não é empoderamento, é mimar em excesso. As expectativas das mulheres brasileiras subiram para um nível surreal. Elas querem um homem alto de no mínimo 1,80,
bonito, com um corpo definido, com um carro bom, com um salário alto, que seja romântico 24 horas por dia, que entenda todas as emoções dela, que nunca discuta e que pague tudo. Ao mesmo tempo, ele precisa ser feminista, não machista, emocionalmente inteligente e nunca mostre algum traço de masculinidade tradicional. Qualquer coisa fora desse padrão vira red flag imediata. O cara ganha 8k por mês? Pobre. Tem 1,75? Baixinho. Não posta foto na academia todo dia? Sedentário. Mostra vulnerabilidade? Fraco. Não aceita tudo calado? Tóxico. É uma lista infinita de exigências que 95% dos homens nunca vão conseguir atender de verdade. E enquanto isso, nas redes sociais, nos grupos de amigas, na mídia e até nos filmes e séries, a narrativa é sempre a mesma. Todo homem é potencial abusador. Homem bom é raro. Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. E isso faz com que muitas mulheres olhem para os caras com desconfiança automática, mesmo que o cara seja decente, trabalhador e respeitoso. E o resultado? Os homens bons estão sendo punidos por existir. Eles se sentem desvalorizados, descartáveis, quase monstros em potencial, antes mesmo de abrir a boca. E enquanto isso, as mulheres estão sendo mimadas por essa cultura de vitimismo seletivo e acabam ficando cada vez mais sozinhas, exigindo cada vez mais e encontrando cada vez menos. É um abismo que só cresce, e é exatamente isso que está alimentando a frustração gigante que a gente vê hoje entre os homens brasileiros. Os homens estão pagando o preço mais alto dessa conta. Muitos caras hoje em dia estão simplesmente desistindo. Não é porque eles não queiram namorar, casar ou ter uma família. A maioria quer sim. Mas depois de levar fora atrás de fora, de ser tratado como opção descartável nos aplicativos, de ver que qualquer tentativa de aproximação pode virar acusação, e de ouvir que eles precisam ser perfeitos, enquanto as mulheres podem ser tudo menos isso, eles desistem. E o que acontece quando o homem desiste? Ele entra num modo de sobrevivência silenciosa. Aprende a ficar calado, a não reclamar, a aceitar que a vida dele vai ser trabalho, academia, Netflix, amigos quando sobra tempo e no máximo um rolê ocasional. Muitos estão aceitando uma vida de virtude emocional. Trabalhar para sustentar uma sociedade que o desvaloriza, pagar imposto para leis que os punem e serem educados e respeitosos quando veem mulheres sendo mimadas e tratadas como vítimas eternas. Enquanto as mulheres estão aprendendo e sendo ensinadas a odiar os homens, ou pelo menos a tratá-los como inimigos em potencial, os homens estão aprendendo a se calar e aceitar o silêncio como forma de proteção. Porque falar, reclamar ou tentar mudar algo pode custar caro. Cancelamento, denúncia, perda de emprego, ridicularização pública. E isso gera uma frustração enorme, uma raiva contida e uma solidão profunda. Muitos homens estão se sentindo invisíveis, e não só nos aplicativos, mas na própria sociedade. Eles são os provedores, os que pagam a conta e os que seguram um sistema nas costas. Mas são tratados como vilões, como tóxicos e como menos importante. E o pior, essa dinâmica está destruindo a possibilidade de relacionamentos saudáveis para os dois lados. Enquanto as mulheres ficam cada vez mais sozinhas, porque ninguém aguenta o circo de exigências e vulgaridades disfarçadas de empoderamento, os homens ficam cada vez mais isolados, amargurados e sem esperança. Eu, como mulher, vejo tudo isso e fico extremamente triste, porque no fundo a gente quer o mesmo. Alguém para amar, para construir algo e para ter uma família. Mas essa cultura atual tá destruindo isso. Tá criando dois grupos que se odeiam ou se ignoram, em vez de se complementarem.
Os homens precisam se valorizar mais, parar de aceitar migalhas e buscar apoio quando precisarem e sem vergonha. E as mulheres precisam acordar. Ninguém é obrigado a aguentar exigências absurdas, vulgaridades disfarçadas de liberdade e tratamento de rainha, enquanto o homem é tratado como súdito. Se a gente não mudar essa rota, a gente vai acabar com uma geração inteira de homens frustrados e de mulheres sozinhas, reclamando que não tem homem bom, enquanto os caras estão lá, calados e desistindo de tentar com razão. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido pra você ou te ajudou de alguma forma, deixa o like pra ajudar o vídeo a chegar em mais gente que tá precisando. Me conta aqui nos comentários, você já notou essa mudança na nossa sociedade? Se você conhece alguém que tá passando por essa frustração, um amigo, um colega, ou seja, quem for, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que isso talvez possa ajudar. E se o botão de hype estiver disponível, hype esse vídeo pra gente alcançar mais pessoas e ajudar elas a verem como a sociedade realmente tá. Isso ajuda demais. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.